sejam bem-vindos ao Empreenda Mais. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério e que vem crescendo demais. Aproveitando que estamos em setembro, e setembro ele é marcado também pelo Setembro Amarelo, onde a gente fala da importância de olhar para a nossa saúde mental. E a gente sabe do crescente de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Muitas vezes se confunde, inclusive, com problemas do coração. As pessoas relatam isso, por isso que eu fui até o IGESP conversar com o Dr. Carlos Gomes, que explicou essa diferença. E também falou de uma coisa que é muito comum hoje, a comparação. O ser humano já se compara normalmente, naturalmente, mas cresceu muito também por conta das redes sociais. A comparação pelo corpo perfeito, a comparação e a vontade da juventude eterna. Então, para isso, conversei com o Dr. Rodrigo Aquiles, que é cirurgião plástico, para entender se realmente é isso, essa sociedade doente que estamos vivendo. Espero que vocês gostem. Vamos agora até o Hospital IGESP. Eu vim até o Hospital IGESP para conversar com o Dr. Carlos Gomes, que é clínico geral e responsável técnico aqui pelo hospital. O IGESP que fica aqui na Praia Grande, um novo hospital que a região ganhou. E entramos em setembro. O setembro, já há alguns anos, ele vem marcado pelo Setembro Amarelo, onde a gente discute mais e conversa mais sobre saúde mental. E é sobre isso que a gente vai falar. E o que o clínico geral tem como base para falar sobre isso? Quantas vezes você não ouviu falar, ou muitas pessoas que estão nos assistindo, infelizmente muitas pessoas mesmo, não passaram por uma crise de ansiedade e recorrem ao hospital porque a sensação é de morte, a sensação é de taquicardia, é algo que está acontecendo no seu corpo, no seu coração. E aí, chegando lá, fazendo os exames, eles detectam que não há nada com a pessoa no sentido clínico, mas sim trata-se de uma crise de ansiedade. Muito obrigada por conversar com a gente. Isso que eu relatei é realmente uma constante nos hospitais? É verdade, né? Como você falou do Setembro Amarelo, o Setembro Amarelo ele vem trazendo para a gente a necessidade, mostrando a necessidade de se conversar a respeito da saúde mental, intensificando na questão da ideação suicida, das questões de tentativas de suicídio. Aproveitando isso, a gente discute de uma forma mais ampla a saúde mental das pessoas também. Como você falou, a questão da depressão e ansiedade é uma questão muito presente hoje em dia nas nossas relações humanas. Por questão de internet, dessas relações mais rápidas, alta exposição das pessoas acabam facilitando o aparecimento dessas comorbidades, dessas patologias. A questão da ansiedade é uma questão muito delicada, assim como a depressão, que muitas pessoas não conseguem discernir o que é uma tristeza, que a gente vinha falando, né? Uma tristeza, uma frustração, do que é um quadro depressivo. Às vezes, aquela pessoa que está do seu lado, que está sorrindo, que está conversando, ela tem um quadro depressivo grave e a gente não percebe. Não percebe. E aí que é a importância do Setembro Amarelo, né? Que não é a pessoa que vai tentar um suicídio e pensa, né, que a gente fala na ideação suicida, né? Não é sempre aquela pessoa que está quieta num canto, está no quarto, trancada. Ela pode ser uma pessoa que está do seu lado conversando. E que está indo trabalhar normalmente. Normalmente, né? É algo que realmente teve uma crescente. E aí, com essa sua experiência em hospitais, você consegue associar isso às redes sociais? A crescente nessas crises de ansiedade e depressão, elas tiveram algo, dá pra gente relacionar com as redes sociais? Dá pra gente relacionar sim, porque como eu falei,
velocidade de informação, essa exposição da vida de todo mundo é muito feliz no Facebook, no Instagram, e aquilo parece que é uma ideologia, uma ideia aonde eu quero chegar. E que a minha vida está horrível, Isso, que a vida do outro que é bom. Eu tenho que viajar todo ano, eu tenho que ter tal carro, tal casa. E isso não é verdade, isso não traz felicidade para todos. Para alguns pode trazer, mas para outros não. E são felicidades, são momentos felizes, passageiros. E que vocês compram essa ideia de que não é realidade. Agora, como a gente consegue discernir se eu estou tendo uma crise de ansiedade, se a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ou se realmente ela está tendo algo cardíaco? Porque o relato das pessoas é que parece que é uma sensação de morte. Como a pessoa, tanto a pessoa pode entender, se é que dá para ela entender na hora do desespero, ou quem estiver do lado. Como você falou, esse relato, essa frase, né, sensação de morte iminente, os pacientes falam. Né? Não é uma coisa que a gente fala, ele está com sensação. Sim. Não, eu estou com sensação. É um relato de morte. deles. Isso. Então, não tem muito como a gente deixar com essa pessoa essa percepção. Se é cardíaco ou se não é cardíaco. Porque a sensação ela é real. Isso. E de qualquer maneira, isso a gente, lógico, as pessoas recorrem aos hospitais e deve ser feito isso realmente, não só porque pode estar confundindo com algo no coração ou um AVC ou algo dentro desses relatos, e mesmo que não seja, que seja uma crise de ansiedade, também há procedimentos a se fazer para melhorar essa sensação. A crise, né, a crise de ansiedade, a crise de pânico, né, a gente tem como uma hipótese, né, a crise de pânico por exceção, né? Então a gente vai afastar tudo clínico, como você falou, tudo biológico, para se chegar à conclusão que é uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Tá, então não dá pra gente entender se não dá pra isso não dá. E também não tem nada que fora exames clínicos a gente consegue perceber, não. Porque a gente tem uma coisa assim de formigamento. Antigamente eu via isso, formigamento nos braços, dor de estômago, ele pode ser já um sinal que você está tendo um problema cardíaco. Isso é real? É verdade, isso pode acontecer. E aí isso não dá na crise de pânico? Pode dar também. A sensação de dormência também dá? Dor no estômago? Tontura, dor de cabeça, até desmaios, né? Pode aparecer, tanto num quadro como no outro. Então não tem como mesmo. Então, na dúvida, tem que realmente procurar um hospital. E agora, é comum quando a gente fala em ataque cardíaco, quando a pessoa relata um AVC, você consegue antes, como eu falei, a dormência, a dor no estômago, a gente consegue detectar, ou ele é instantâneo, ele vem do nada? Ele vem do nada ou não? Ele já dá sinais antes? Os profissionais de saúde, né, principalmente os médicos, eles têm alguns indícios anteriores, mas como background, né? Então, assim, a gente tem sinais, assim, probabilidades maiores de uma pessoa estar tendo realmente um ataque isquêmico, seja cerebral, seja cardíaco, né, do que assim. Um jovem de 22 anos que não fuma, não bebe, não tem pressão alta, não tem nenhuma alteração, é mais difícil esse jovem estar tendo um ataque cardíaco, um AVC, do que um senhor de 60 anos que fuma, que tem hipertensão, que bebe. Então, a gente vai jogando com possibilidades. Mas é como a gente falou antes, não dá para ficar com dúvida em casa. Não dá para ficar com dúvida em casa, isso de jeito nenhum. Agora, para as pessoas que estiverem assistindo a gente, que já tiveram crise de ansiedade, ou que conhece alguém, ou tem algum familiar dentro de casa, o que o doutor diria para eles mudar hábitos ou pensamentos? Como que vocês orientam essas pessoas? Porque apesar de não ser clínico ou biológico, não sei como a gente relata isso, mas
é algo muito agravante hoje em dia, até porque ele pode, em últimas consequências, levar a pessoa ao suicídio. Então, como a gente pode contornar hoje essa situação de que realmente, aliás, eu nem sabia, as crises de ansiedade e depressão são a terceira causa de afastamento no trabalho. Então é algo realmente grave e isso veio numa crescente. É a doença do século? Com certeza. É a doença do século, né? Que coisa mais triste. E é uma doença, e é um gatilho mental. É um gatilho mental, é um gatilho emocional e que a gente pode, dentro do possível, contornar, mudar os nossos hábitos. Né? Sim. Modificação de estilo de vida, hábitos, a relação interpessoal, principalmente dentro do núcleo familiar, dentro do seio familiar, isso é muito importante. Então, quando a gente percebe os casos de depressão, principalmente de depressão, mas também ansiedade, elas vêm com histórias, não que não aconteça com pessoas que não têm essa história, mas questões que um trauma na infância muito acentuado, uma perda na infância muito acentuado, uma relação dentro do núcleo familiar não forte, né? Que não cause bem-estar na pessoa, segurança na pessoa dentro daquele núcleo. E hoje as famílias estão mais frágeis mesmo, até por esse afastamento de cada um. As pessoas não conversam, as pessoas não têm relações, nem para sentar para jantar, para almoçar na mesa, eles não conversam mais, estão sempre com o celular. Hoje eu vejo os jovens falando, também as pessoas se gabando, não vejo mais TV, não vejo... A TV, ela sempre uniu as famílias. Sempre uniu. Então a pessoa está se gabando de algo, não vejo mais TV, isso quer dizer, por quê? Porque cada um está dentro do seu mundo, no seu celular. Então você está com a sua TV de alguma maneira, cada um num quarto, e isso é muito triste. Eu conheço pessoas, filhos que têm 2 irmãos, que os irmãos nem conversam. Sim. 2 adolescentes. Isso é muito triste, Não dá nem para a gente categorizar. Ainda bem que não é uma doença cardíaca, é só uma crise de ansiedade, porque a gente não sabe o que essa crise de ansiedade pode acarretar. Até aquilo que a gente conversou antes, né, da frustração a gente não das pode gerações mais jovens. Não se frustram mais. Elas não se frustram mais, mas até essa negociação que antes a gente tinha, que programa a gente vai ver na TV hoje? Sim, isso você era não uma pode, negociação. É lógico. Né? Então vamos assistir Começar o futebol tal hora, aí. a novela tal hora e tal. Hoje não, cada um tem o seu, a gente não precisa negociar isso. E outra, esse negócio de falar que está controlando a vida, aí agora a gente vai para outro assunto, mas aí a gente não tem jeito. Que está controlando o que o filho vê, não está controlando nada. Não tem como. A internet é um buraco sem fundo e não está controlando nada, realmente. Agora, aqui no IGESP, vocês contam com um equipamento muito forte. O pronto-socorro, ele está muito preparado para atender as pessoas, seja ela com uma crise de ansiedade ou realmente com algo mais, seja ele no isquêmico, AVC, né? Sim, aqui no nosso pronto-socorro a gente tem uma equipe preparada, tanto no pronto atendimento adulto, né, como no infantil também, né? A gente vê que cada tempo vem diminuindo a idade de aparecimento desses sintomas. Nossa Senhora! E aqui nós conversamos também no mês passado sobre as grandes cirurgias que acontecem, as cirurgias de grandes portes que acontecem aqui no IGESP da Praia Grande, que não acontecem em outros hospitais aqui da região, né? Isso também vocês são pioneiros aqui na região por algumas cirurgias. Né? Sim, as cirurgias cardíacas já estão acontecendo aqui. Desde o primeiro dia de inauguração do hospital já teve cirurgia. Então isso é muito importante. Então é um hospital que vocês devem confiar, é um corpo clínico que vocês devem confiar, além de toda essa estrutura desse equipamento que cada vez que eu venho eu fico encantada. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Obrigado.
bloco anterior, o Dr. Carlos Gomes, lá no IGESP, nos contou sobre esse crescente da ansiedade, da crise de pânico e depressão por conta, muitas vezes, das redes sociais e muitas vezes por conta das comparações. Não só as comparações de sucesso, lifestyle, dinheiro, mas, e eu acredito que principalmente entre as mulheres, por conta do corpo. O corpo, a busca do corpo perfeito e a busca da juventude eterna. Para isso, eu vim até o consultório do Dr. Rodrigo Aquiles, que é cirurgião plástico, para entender melhor e para saber se realmente isso é realidade, se você sente isso tantos anos na medicina, se as redes sociais elas estão impactando no emocional das pessoas. Oi, Renata, seja bem-vinda aqui. Mais uma vez. Faz 27 anos que eu faço plástica, né? E nitidamente isso aconteceu, né? A partir do momento onde se foi usado os filtros, né? E na verdade se criou uma realidade paralela, que é a rede social, onde nem sempre aquilo que está sendo mostrado é o que está acontecendo. Isso nós estamos falando de foto, de corpo, de vídeo, agora com a inteligência artificial de voz, né, e de imagem de uma pessoa falando alguma coisa. Isso acabou se tornando muito mais real e às vezes as pessoas vêm no consultório da cirurgia plástica com uma foto de um filtro, querendo que a gente deixe ela com aquele filtro, né? Ou com foto de uma blogueira ou de uma influencer, para que a gente tente deixar o corpo dela mais perto daquilo, né? Então, assim, isso passou a ser uma realidade dentro do consultório que a gente precisa fazer de tudo para tentar desconstruir, mas realmente é muito difícil. E como que faz? Como que você lida com essa mulher que você percebe que ela está, inclusive, com uma inversão de imagem? Porque muitas vezes elas têm uma inversão de imagens delas no espelho. Eu já falei algumas vezes nos meus stories no Instagram sobre eu não uso mais filtro. E justamente porque eu me assustava cada vez que o vídeo vinha, você fica acostumada com o filtro, falei, nossa, mas quem é essa pessoa feia que sou eu na realidade? E aí eu parei de usar esses filtros que mexem com a nossa cara, afina o nariz, tira as rugas, enfim. Como é que você fala para essa mulher voltar para a realidade, se olhar e se aceitar e se gostar acima de tudo? Um pouco antes dessas coisas que a gente está discutindo agora, das mídias, era muito comum a gente entender uma patologia psiquiátrica que chama síndrome do dismorfismo corporal, que é onde a paciente não identificava, né, nunca estaria satisfeita com aquilo que era feito. E isso criaram-se monstros, né, porque como ela não estava satisfeita, ela chegava, procurava um profissional, o profissional chegava até determinado ponto, e depois falou, não, daqui para frente eu não vou. Ela procurava outro até que achava alguém que deixava ela daquele jeito. Então, assim, isso acabou mostrando pra gente um grande conflito, né, psiquiátrico, onde a gente conseguia identificar de uma forma mais fácil, né, e bloquear, né? Então, a gente, com o tempo, vai aprendendo até onde a gente tem que chegar na paciente, saber se aquilo que ela está querendo é uma coisa real ou não, mas com as mídias sociais, né, isso piorou muito. E a gente acaba se perdendo, porque a gente é de uma geração um pouco mais velha, a gente não está acostumado com essa velocidade dessa informação. E aí, de repente, as pessoas vêm falando o nome de muitas pessoas que queriam ficar parecidas com aquela ou com aquela, e a gente fica perdido, né, num primeiro momento, até entender que ela não está dentro de uma realidade natural, né? E aí cabe a gente, cabe a todos os profissionais, e todos os meus amigos são assim também, de chegar a mostrar para a paciente dos problemas que isso pode gerar, né? Então, assim, a hora que a paciente senta e escuta um médico falando, às vezes 2 ou 3 médicos falando a mesma coisa, ela começa a entender, fala, opa, acho que isso que eu estou pensando pode não ser a verdade, né? Esse mundo paralelo, eu não me enquadro, né? E isso é muito mais difícil, você desconstruir uma imagem do que você fazer. O pior do mundo paralelo é quando esse mundo paralelo, quando a pessoa se identifica com esse mundo paralelo e confunde com a sua realidade.
Antes, no começo das redes sociais, a gente percebia que existia uma second life, né? Uma segunda vida ali na internet. Hoje não, parece que elas estão se fundindo. E que tem pessoas que, se acabar o Instagram, acaba também as atividades da vida dela. E isso é muito preocupante, realmente. Antes a gente via mulheres lindas na revista, nas novelas, nos filmes, mas parecia que estava distante da gente. A gente tinha como referência. Hoje está na palma da nossa mão. E com um clique você vê milhares de pessoas. É uma Las Vegas, o celular é uma Las Vegas na nossa mão de informação. E isso faz com que muitas pessoas acabam se identificando com essas referências e tendo uma inversão de valores, de imagem, de tudo. É muito preocupante. Tem saída, doutor? Eu acredito que tem. Eu acho que agora o Conselho Federal de Medicina lançou algumas novas normas de publicidade. Hoje, inclusive, voltou a ter aqueles antes e depois, né? Dentro de alguns limites. Sim. Voltou, mas agora, né? Mas isso não vai piorar? Pode piorar, né? Isso é uma coisa que pode piorar bastante. Mas se os médicos que são conscientes, educadores da população, começar a tomar a rédea disso, eu acho que vai ter, como tudo, a parte boa, a parte ruim, mas a parte boa vai ser muito educativa. E aí vai quebrar um pouco aquela ideia de até onde a gente pode ir com a cirurgia plástica, com a dermatologia, entendeu? Isso vai ser muito legal. Seria importante, ter a parte boa, educativa de médicos sérios na internet, mas a gente sabe que a internet é algo que você perde a proporção, perde o controle, e a gente tem de tudo aqui. Então tem que tomar muito cuidado, a gente tem que pensar muito bem, cuidar muito bem, aproveitar o Setembro Amarelo aí para cuidar muito bem da nossa saúde mental, que é sempre deixada de lado, porque pensa a estética sempre em primeiro lugar. Muito obrigada. Obrigado a você. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Empreenda Mais, dessa vez falando da saúde mental. E entenda que não dá pra gente comparar o palco do outro com os nossos bastidores. Todo mundo tem palco e todo mundo tem bastidor também. Até a semana que vem.